Volume 471 do Histórico. Reconstrução da humanidade pelo conhecimento de cultura racional, que levará todos ao seu verdadeiro estado natural. Porque a cultura racional é construtiva, é diferente desse progresso de destruição que está indo a regresso. Construir é indício de um bom caráter, e destruir é indício de mau caráter. Para ver que o encanto é uma coisa e o desencanto é outra coisa. O encanto, sofrimento puro, e desencanto, cessou o sofrimento, porque todos irão para o seu verdadeiro estado natural. O natural tudo é, e o artificial nada é, porque o artificial regride, enquanto o desencanto progride. Hoje todos estão adotando o positivismo. E o positivista quer encontrar base, lógica e provas e comprovações, e não poucas. Quer encontrar uma infinidade de comprovações. E aí estão elas, na cultura racional, a cultura verdadeira do animal de origem racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Quem tem cultura racional está dando alegres passos, alegres dias, alegres horas. Ricos passos, ricas horas e ricas alegrias. Assim vive quem é racional, que sabe que está certo e muito certo. E prova com base, com lógica, as suas grandes certezas. Porque o certo é a origem e a origem é racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Chegou o fim dessa deformação e transformação racional. Com a cultura racional, a cultura do nosso verdadeiro estado natural. Chegou o fim da morte, chegou o fim da matéria, porque a fase do pensamento terminou e todos os pensadores estão a caminho da falência, porque o pensamento está falido. E por isso ninguém resolve mais nada com o pensamento, a não ser essa infinidade de discussões que não resolve nada. E assim chegou o fim desse tabernáculo de aparências, desse tabernáculo de mentiras, desse tabernáculo vazio, em que toda a humanidade tinha um vazio dentro do seu íntimo, por não encontrar a cultura racional. E mantinham esse vazio dentro dessa deformação e transformação racional. Hoje todos passaram a conhecer o porquê que assim são e o porquê que aí estão deformados, e se transformando nessas condições porque passaram a se conhecer. Sabendo que a matéria sempre foi assim, sempre se transformou em novas vidas. Hoje, quando todo este conhecimento estiver pronto, está pronto também a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Quando esse conhecimento estiver pronto, a concórdia brilhará entre todos. E aí faltam muitos livros para que esse conhecimento fique pronto. E ainda faltam muitos livros para que esse conhecimento fique pronto. Quando este conhecimento estiver pronto, todos estarão com o raciocínio desenvolvido e a fraternidade e a concórdia brilhará entre todos. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva. Porque ninguém é de ninguém, porque a vida é simbolismo puro. E o que é simbólico está fora do seu verdadeiro estado natural, por isso é simbólico. Simbólico é uma coisa aparente, de vida provisória e passageira. Simbólico é aquilo que existe, que não é verdade, que parece que é o que não é. Para ver que todos sempre viveram traídos pelo pensamento e pela imaginação, porque primeiro tinha que chegar a mentira para depois chegar a verdade. Porque começaram do nada, nasceram do chão e não sabiam nada. Eram rudes e por isso passaram pela fase de monstros,
passaram pela fase de selvagens. Hoje estão passando pela fase da civilização. E agora chegou a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E a rudez e o fanatismo sempre imperou no mundo, fanatizados pelas mentiras das filosofias e da cultura filosófica e científica. Que primeiro tinha que chegar a mentira para preparar toda a humanidade para a fase da racionalização dos povos. A mentira preparou todos, porque pensar é renegar o direito que Deus deu a todos para viver. Porque raciocinar é a parte positiva da vida, e pensar é a parte negativa da vida. Por isso está no pensamento a discórdia, todos discordando de todos. E no raciocínio a concórdia, muito diferente da discórdia. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, quem está raciocinando, a cultura racional é uma cultura tão elevada, que tem o português erudito, tem latim, tem hebraico e tem grego. Tem o português erudito, tem o latim, tem o hebraico e tem o grego, e tem o português natural, que é esse que foi feita essa obra ao alcance de todos para que não haja dificuldade de interpretações. Mas esses 5 idiomas não pode ser feita uma obra nessas condições, porque ninguém vai entender. Mas no primeiro livro do Quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu, tem o português erudito, tem o latim, tem o grego. Isso tudo, esses idiomas todos estão sendo traduzidos na linguagem da humanidade. E por isso hoje, racionalmente falando, o positivismo impera com base, com lógica, com provas e comprovações. Em 1903 entrou uma nova fase na natureza, a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, para que todos passassem a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Tanto assim que caiu uma estrela na porta de quem nascia nesse momento, que é o racional superior da Terra, que veio do mundo racional, com raciocínio já desenvolvido, trazer essa mensagem da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é a fraternidade e a concórdia, que é o que vão encontrar na cultura racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse o habitante do mundo racional ter coragem de se materializar como bicho do chão, o encanto continuaria. Todos encantados pela matéria, por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Esse habitante que aí está, do mundo racional, é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Deixou de ser puro, limpo e perfeito para vir aqui na Terra trazer essa mensagem para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que hoje estão conhecendo como voltar para o seu mundo natural, porque sabem que essa energia de vida eterna do mundo racional está aí, materializada na glândula pineal, e que através da cultura racional essa energia é desmaterializada. Depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando noite e dia, dia e noite, a cultura racional para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E assim encerrando a pena de morte da matéria, porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e sabendo como voltar para ele. Por isso está aí a fase da racionalização dos povos,
que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e por isso o pensamento está falido. Com o pensamento ninguém resolve mais nada. Tenha que raciocinar. Tenha que desenvolver o seu raciocínio. Porque com o raciocínio desenvolvido, terminarão todos esses males da humanidade, porque estão ligados à energia racional, à energia que está comandando a natureza. Hoje é o que todos estão tratando de fazer, porque em 1935 terminou a fase do pensamento. E por isso a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse grande desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores, e essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E tudo isso causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade, causou também essa infinidade de desastres que está se passando no mundo inteiro, destruindo os pensadores. E essa infinidade de doenças novas que está destruindo os pensadores. E esses males naturais da natureza que estão destruindo os pensadores. Porque em 1935 terminou a fase do pensamento. Por isso o pensamento está falido, porque terminou a sua fase. E com o pensamento ninguém resolve mais nada. A não ser viver nessas discussões, como todos os pensadores estão vivendo, para não resolver nada. A fase do pensamento terminou e os pensadores ficaram todos tontos, porque o pensamento de todos enfraqueceu. E o enfraquecimento botou todos tontos. E por isso está aí essa discussão dos pensadores no mundo inteiro, e ninguém resolve nada. E os males da humanidade se multiplicando, multiplicando os assaltos, multiplicando as roubalheiras, multiplicando os assaltos nas casas de famílias. Tudo porque terminou a fase do pensamento. Os assaltos, a causa é o secamento do pensamento. Já não sentem mais o que fazem. Vai matando para roubar porque está com o pensamento seco. Assaltantes de bancos estão com o pensamento seco. Já não sentem mais o que fazem porque o sentimento está seco. E por isso arriscam a própria vida matando pessoas para roubar. Verdadeiros monstros por não saber que vão ajustar conta com a natureza em outras reencarnações. Vai direto para a categoria de bicho irracional, correr toda essa hierarquia do bicho e depois se transformar em pedra. Aí é que o sofrimento é pavoroso e horroroso. Todos ficaram, por falta do alimento da natureza, com o pensamento desequilibrado. Outros com o pensamento já seco. E por isso já não sentem mais o que fazem, como os que vivem causando essas monstruosidades pelo mundo afora. Um assaltante é um monstro, porque só faz monstruosidades. Um terrorista é um monstro, porque está com um pensamento seco e não sente mais o que faz, matando e roubando à torta e à direito. Porque secou o pensamento, seca o sentimento, e a pessoa não sente mais o que faz, fica bem dizer, roubou por conta da natureza. As roubalheiras é devido ao pensamento estar seco. Quando estiverem com o raciocínio desenvolvido, vão sentir. Vão escutar o sofrimento de todos que viraram pedra. Porque não sabem que a natureza cobra todos esses matadores com juros muito altos. Quando esses matadores souberem disso, deixam de ser matadores. Ninguém quer mais matar ninguém. Mas até lá já sofreram muito e já penaram muito. Hoje todos que passaram a se conhecer raciocinam dizendo
que vale que chegou o fim da matéria, que vale que chegou o fim da morte, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. É por isso que ligamos as transformações naturais da natureza, porque sabemos que fomos feitos do líquido e que nos transformamos em líquido quando morremos. O que é o sêmen? É o pingo d'água, e todos são feitos desse pingo d'água. E depois de morto, todos se transformam nesse pingo d'água. Como foram feitos, começaram da água e terminaram em água. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão cansados de saber isso. Com o raciocínio desenvolvido, termina toda essa mortandade dos pensadores. Terminam todos os males da humanidade e é por isso que todos têm que raciocinar. Todos têm que conhecer a voz suprema universal que é a cultura racional. A cultura da desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. E por isso hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está aguentando mais a lapidação da vida da matéria, ninguém está suportando mais essa grande lapidação. E por isso todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém quer mais se transformar em bicho irracional, porque sabe que a natureza é de transformações e se transforma de uma vida para outra, que é de irracional. E como é que o irracional vive? Vivem uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Que vale que todos estão reconhecidos que agora todos estão tratando de voltar para o seu verdadeiro estado natural, terminando assim a pena de morte. Ninguém morre mais, porque sabe como voltar para o seu estado natural. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, porque todos são de raça racional. Hoje estão sabendo o porquê que ascensão, de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Quem são e o porquê que ascensão, e o porquê dessas transformações naturais da natureza, porque passaram a se conhecer. De onde são? Do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, e que essa energia está deformada nessa deformação racional e transformação natural da natureza, está materializada na glândula pineal na cabeça de todos. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Volume 472 do Histórico. Reconstrução da humanidade pelo conhecimento de cultura racional, que levará todos ao seu verdadeiro estado natural. Porque a cultura racional é construtiva. É diferente desse progresso de destruição que está indo a regresso. Construir é indício de bom caráter e destruir é indício de mau caráter. Para ver que o encanto é uma coisa e o desencanto é outra coisa. O encanto, sofrimento puro, e desencanto, cessou o sofrimento, porque todos irão para o seu verdadeiro estado natural. O natural tudo é e o artificial nada é, porque o artificial regride, enquanto o desencanto progride. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar a ser o que eram. O que eram? Eram corpos de energia de vida eterna,
com seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje está aí o maior tesouro da humanidade, saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém vive satisfeito fora do seu verdadeiro estado natural, nem com todo conforto. Porque fora do natural sofrem muito, penam o que faz pena. Por isso está aí essas duas energias do chão, que já havia milhões de milênios lapidando a humanidade, preparando a humanidade. Para a humanidade, depois de todos preparados como estão, passarem a se conhecer. E conhecer a fase da racionalização dos povos. E saber como voltar para o mundo de sua raça, por todos serem de raça racional. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem e, por isso, estudando a cultura racional noite e dia e noite, para poder voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém se conforma mais com a vida da matéria depois que passou a se conhecer. Hoje todos sabendo que a vida é simbólica e por isso provisória e passageira. Como estão vendo aí, sabendo que a fase do pensamento terminou em 1935 e por isso o pensamento faliu. E ninguém com o pensamento resolve mais nada. Como estão vendo aí, uma infinidade de discussões para não resolver nada. E o povo aí nessa vida de amarguras, nesse desequilíbrio infernal. E se não fosse a cultura racional, a humanidade continuaria encantada, desse encanto moforento, morriento, ceborrento, catinguento. E por isso, para suportar uns aos outros, fazem uso da água e dos desodorantes. E hoje ninguém quer ser mais assim. Estão estudando a cultura racional para voltarem ao seu estado natural, ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos. E por isso hoje ninguém quer mais pensar, porque já sabe que pensando aonde vão parar, nas classes inferiores. Hoje estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. E por isso estão tratando de desmaterializar essa energia que está materializada na cabeça dos encantados na glândula pineal. E que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E hoje todos satisfeitos, porque sabem que racional não morre. Racional volta para o seu verdadeiro estado natural porque passou a se conhecer. Agora a matéria é do chão e se transforma em líquido e não em pó, porque é feita pelo líquido. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vão me deixar de sermos assim sofredores e mortais. E o pensamento nunca disse aos pensadores as verdadeiras causas de serem assim. O pensamento e a imaginação sempre conservou os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. A cultura filosófica artificial sempre manteve os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. E todas as filosofias e todas as seitas e religiões sempre conservou esse encanto desse progresso artificial, que vai indo a regresso por ser um progresso de destruição. E a cultura racional, a cultura da construção da humanidade, que leva todos ao seu verdadeiro estado natural. Hoje o importante da vida está no se conhecer, porque viver desconhecido de si mesmo não sabe aonde vai parar. Porque quem vive desconhecido de si mesmo está ligado nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação. Essas duas energias têm transformações. Está arriscado a se transformar na categoria de bicho irracional. E por isso estão vivendo como bichos contra os outros e destruindo uns aos outros. Hoje todos já passaram a se conhecer.
tem plena piedade de quem vive desconhecido de si mesmo, porque sabe que vai acontecer o pior. Então todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer com que todos os pensadores passem a se conhecer. Por isso é propaganda em jornais e revistas, em rádio e televisão, para que os pensadores passem a se conhecer. E passando a se conhecer, não se transformam mais em classe inferior. Mas os que estão fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas, os que estão fanatizados por essa infinidade de filosofias, e os que estão fanatizados por seitas, doutrinas e religiões, os que estão fanatizados por essa infinidade de deuses diferentes uns dos outros, e os que estão fanatizados pela Bíblia, tudo porque não sabem o porquê que pensam. Se soubessem o porquê que pensam, veriam logo que estavam errados. Porque o que foi feito pelo pensamento e pela imaginação não foi feito para acertar. E sem essas duas máquinas de lapidação, pensamento e imaginação, foram feitas para a lapidação da humanidade, para preparar a humanidade para serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é a fase do terceiro milênio. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Mas os fanáticos são muito teimosos e rebeldes, e vendo que o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador for fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E o raciocínio não deixa a pessoa fazer a viagem, porque o raciocínio é o dono da vida. O dono da vida é quem comanda a vida. Mas agora, o pensamento, como foi feito para lapidar o pensador, deixa o pensador ser morto para novas reencarnações inferiores. É por isso que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer a propaganda nas portas dos pensadores. De porta em porta, de todas as formas, e de todas as maneiras e de todos os jeitos, porque quer racionalizar os pensadores, para que o pensador saiba como voltar para o seu estado natural, que é de racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem mais tempo com as coisas inúteis da vida do nada. Por saber que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ninguém perde mais tempo com esse embusteirismo grosseiro, porque sabe que esse embusteirismo grosseiro termina em nada por estar vivendo o desconhecido de si mesmo. O simbolismo grosseiro é puro simbolismo, é simbolismo puro. E ninguém sentiu a mudança natural da natureza, da energia elétrica e magnética para a energia racional, por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem racionalizar todos os pensadores. E por isso fazem propaganda de uma infinidade de maneiras, conferências em todos os lugares de cultura racional, e propaganda de uma infinidade de modos e maneiras, porque quem conhece cultura racional, enquanto não conhecerem a concórdia, ninguém está satisfeito. Tem que conhecer a verdadeira paz como tem que ser, o verdadeiro amor como tem que ser, a verdadeira fraternidade como tem que ser, e o progresso da concórdia como tem que ser. Concórdia, todos concordando com todos. Discórdia, como estão vivendo os pensadores, todos discordando de todos. A concórdia é a irmã gêmea do raciocínio, porque o raciocínio trata da união da humanidade universalmente, é irmão gêmeo da concórdia. Porque para chegar à concórdia tem que gastar raciocinando. E em que isso todos chegarão, porque todos já têm aí nos livros como é feito o prolongamento dos anos de vida da humanidade,
para conhecerem o progresso de todos transitando pelo espaço. E é o que com o tempo vai se dar com a humanidade. Hoje estão recebendo em sonho que estão transitando pelo espaço. A natureza já está avisando a todos os estudantes de cultura racional o futuro da humanidade transitar pelo espaço. Assim como essas duas energias do chão, pensamento e imaginação fez toneladas de ferro transitar pelo espaço. E assim fará com que todos transitem pelo espaço por estarem ligados à energia do verdadeiro Deus. E para Deus nada é impossível, tudo é possível. E quem é Deus? É um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Hoje todos que já passaram a se conhecer desembolsaram na cultura racional. Está o princípio e o fim dessa deformação racional. E por isso está aí a energia racional desmaterializando a energia que está materializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Voltando essa energia para o seu verdadeiro estado natural, por ser uma energia do primeiro mundo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, chegou o fim da morte, chegou o fim da matéria. Porque tudo na matéria tem princípio e tem fim. E por isso não são eternos. Estão aí de passagem, como um passageiro qualquer. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê que terminou a fase do pensamento e o porquê que a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E que por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E todo esse desequilíbrio causou essa infinidade de desastre no mundo inteiro e que está destruindo a infinidade de pensadores. Causou também doenças novas destruindo os pensadores. E causou essa infinidade de males da natureza que vem destruindo os pensadores. Enchentes, frio de matar, calor de matar, seca, vulcão, tufão, furacão, maremoto, uma infinidade de casos da natureza para destruir os pensadores. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, causando o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violências. A violência causou o terror, essa infinidade de terrorismos, e aumentou assim todos os males dos pensadores. Porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Causou as guerras, e as guerras causaram essa infinidade de mortes dos pensadores. Tudo isso porque a natureza mudou de fase. Quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E quem passou a comandar a natureza de 1935 para cá foi a energia racional. Mas ninguém sentiu essa mudança. Os pensadores não sentiram essa mudança por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as suas mudanças. Foi o que se deu com os pensadores. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, pensador nenhum sentiu mesmo por estar vivendo artificialmente.
Aí está explicada a causa, porque os pensadores não sentiram a mudança da natureza. E por isso, houve no Rio Grande do Sul uma grande seca, onde não tinham nem água para beber. Uma grande seca em Santa Catarina, que ninguém tinha água para beber. Terremotos no Rio Grande do Norte, coisa que nunca existiu no Brasil. Mas é que a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Uma grande seca no Pantanal de Mato Grosso, que morreram muitos peixes, muitas aves aquáticas e muitos bichos. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Na África, o país mais quente do mundo, caiu geada. E na América do Norte, frio de matar. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. O comportamento não é mais de quando comandava a natureza a energia elétrica e magnética. E pensador nenhum sentiu por estarem vivendo artificialmente. Não sentiram essa mudança. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza, porque não há efeito sem causa. Aí está esclarecido a causa do porquê os pensadores não sentiram a mudança natural da natureza. Volume 473 do Histórico. Por viverem artificialmente, e quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não sentiram passarem da fase do pensamento para a fase racional, que é a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E aí está a verdadeira solução da humanidade com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê que assim são, de onde vieram e para onde vão e de onde são. De onde são? São corpos de energia de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E essa energia está materializada na glândula pineal, no istmo, no mesencéfalo. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural por meio da cultura racional. E depois de desmaterializada, volta para o primeiro mundo, o mundo racional. E lá todos são corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque sabem que estão na categoria de bicho racional. E os que estão ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, são duas energias de transformação. E se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque já todos vivem como bichos uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Assim vive a bicharada do chão. E o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação que há milhões de milênios vêm preparando a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão satisfeitíssimos por saber que vão voltar ao seu estado natural. Principalmente os que colaboram com o verdadeiro Deus. Estes estão com a sua volta garantida para o seu verdadeiro estado natural. O natural é de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. No primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural. E ninguém quer se transformar em bicho irracional, porque sabem aonde vão parar depois que virará pedra.
então vai sofrer muito. E os que já estão com o raciocínio desenvolvido vão sentir os gritos e os berros das pedras, porque o sofrimento é demais. E tem leitores que leem noite e dia e noite, e com o livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para desmaterializar essa energia do primeiro mundo, que está materializada como máquina do raciocínio. E de forma que tem pessoas que dormem com o livro debaixo do travesseiro e leem noite e dia, sem parar, para desmaterializar o seu raciocínio, porque não quer se transformar em bicho irracional. E muitos que procedem assim já estão com seu raciocínio bem desenvolvido. São os verdadeiros racionais em vida, porque fazem por onde voltar ao seu estado natural, não perdem tempo. Outros perdem tempo com a matéria porque são verdadeiros materialistas. E os materialistas custam muito a desenvolver o seu raciocínio porque estão apaixonados pela matéria, estão catequizados pela matéria, fanatizados pela matéria. E todo fanático acaba muito mal. Fanatizados pelas religiões, pelas seitas, pelas doutrinas e por essa infinidade de filosofias e pela ciência filosófica e científica. Verdadeiros fanáticos. E o fanatismo faz com que a pessoa desconheça o quem és tu, que a ilusão é tanto incapaz de definir o teu eu. O fanatismo é uma coisa das piores que existe. Um fanático, o diabo é pai dele, porque não tem convicção do seu fanatismo. É um iludido. É um traído pelo fanatismo. Pensa que sabe muito e não sabe nada. É um pobre coitado. Hoje todos que passaram a se conhecer reconhecem isso e diz: todo fanático é bitolado. Pensa que está certo, mas não está, porque o pensamento não foi feito para acertar. E toda a ciência filosófica e científica foi feita pelo pensamento. Todas as filosofias foram feitas pelo pensamento e pela imaginação. Todas as seitas e doutrinas e religiões foram feitas pelo pensamento e pela imaginação. E o pensamento não foi feito para acertar. E todos nesse desacerto, que já não tem mais fim, e no raciocínio a paz, o amor, a concórdia, a fraternidade, todos concordando com todos, e no pensamento a discórdia, todos discordando de todos. E por isso está aí essa confusão no mundo inteiro que ninguém entende ninguém. Porque o pensamento coloca todos desentendidos de si mesmos. Pensar é renegar o direito de raciocinar. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim chegou o verdadeiro conhecimento do verdadeiro Deus, que nos provou e comprovou com base e com lógica que o nosso verdadeiro corpo é de energia de vida eterna com o nosso progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim chegou o fim da matéria e chegou o fim da morte. Porque agora sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional, com o nosso progresso de pureza. Hoje sim conhecemos o nosso princípio e o nosso fim. Sabemos quem somos. Sabemos o porquê que assim somos. Sabemos de onde somos e de onde viemos e para onde vamos. Hoje sim chegou o fim desse conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, que é a matéria. Hoje sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Iríamos para onde? Iríamos nos transformar em bicho irracional, por estarmos ligados nessas duas energias do chão, nessas duas energias em transformação. Íamos nos transformar para a classe inferior. E assim acontece com todos que vivem desconhecidos de si mesmos. A fase do pensamento terminou em 1935,
está fazendo 51 anos que o pensador perdeu o direito de viver. Por ter perdido o direito de viver, está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas, como a AIDS, destruindo os pensadores. E essa infinidade de desastres natural da natureza destruindo os pensadores, que são os terremotos, os vulcões, os furacões, destruindo os pensadores. Porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento, e por isso que está aí essa destruição no mundo inteiro, essa infinidade de violência, porque o pensador perdeu o direito de viver. Essa infinidade de terrorismo, porque o pensador perdeu o direito de viver. Enchentes secas, como no sul, a grande seca que houve, ninguém tinha água para beber. A grande seca no Pantanal de Mato Grosso, que ninguém tinha água para beber. A grande seca em Santa Catarina, que ninguém tinha água para beber. Hoje estão conhecendo a causa, porque não há efeito sem causa, porque vivem artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. Não sentiram as mudanças naturais da natureza por estarem vivendo contra ela. Não sentiram a mudança das energias que comandavam a natureza antes de 1935? Era a energia elétrica e magnética. E quem está comandando a natureza hoje é a energia da desmaterialização do raciocínio, a energia racional. Por estarem vivendo artificialmente, não tiveram condições de sentirem essas mudanças naturais da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar o seu raciocínio, que é uma energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque passaram a se conhecer, sabem o porquê todos assim são, sabem quem são e sabem de onde são, que são corpos de energia de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E muitos estão estudando a cultura racional, dormindo até com o livro debaixo do travesseiro, lendo e relendo para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém quer mais viver nesse chão, porque não estão mais aguentando a vida do chão. A vida do chão está insuportável. Ninguém aguenta mais a viver aqui na matéria, porque cada vez piora tudo. Tudo piorando sempre, porque chegou o fim da fase do pensamento. Hoje todos têm que desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer perderam o fanatismo da matéria. Não são mais fanáticos, porque sabem que o compromisso consigo mesmo é muito grande, porque querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, sabendo que está se passando essa infinidade de desastres no mundo inteiro, porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. Por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas, como a AIDS, destruindo os pensadores. E essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. Porque os pensadores perderam o direito de viver, porque terminou a fase do pensamento. Quem pensa se transforma para as classes inferiores. E quem passou a se conhecer quer deixar de pensar para raciocinar.
E tem muitos que já estão com o raciocínio bem desenvolvido, porque já estão fazendo por onde. E por isso não perdem tempo com a matéria. O tempo é pouco para viverem em contato com a energia racional, para desmaterializar o seu raciocínio e voltar ao seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer mais se transformar para as classes inferiores. E por isso fazem propaganda de uma infinidade de modos e maneiras em jornais e revistas, em rádios e televisões, porque sabe que fazendo a propaganda tem certeza de que vai voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque está tratando da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Então todos esses estão com a sua volta garantida para o seu verdadeiro estado natural, que é voltar ao que era, sendo corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos. E no desenvolvimento do raciocínio, na desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia entre toda a humanidade, todos concordando com todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que vão alcançar o progresso da concórdia, o progresso de todos transitarem pelo espaço, porque já existe nos livros as recomendações do que devam tomar para o prolongamento dos anos de vida de sua existência. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de sermos assim. A matéria chegou no seu fim, e por isso chegou o fim da morte, porque agora sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna com o nosso progresso de pureza. Hoje passamos a nos conhecer. Sabemos o porquê que assim somos, quem somos, de onde somos, e de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Iríamos para onde? Iríamos para as classes inferiores, que essas duas energias do chão são duas energias em transformações. Iríamos nos transformar para a categoria de bicho irracional, porque já estamos vivendo como bichos uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Basta pensar para viver como bicho. E o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem, vai morrer nessa viagem, o pensamento não avisa. E outra, o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, chegou o fim da morte, chegou o fim da matéria. Até que enfim chegou o fim desse conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Vamos agora deixarmos de ser assim porque sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna no mundo racional, que é o primeiro mundo, o mundo verdadeiro do animal de origem racional. Hoje conhecemos a nossa origem e sabemos como voltar para ela. A vida hoje tem solução definida e definitiva. E aí está a definição completa da situação de quem somos, e o porquê que assim somos, e de onde somos, e de onde viemos, e para onde vamos. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 474 do Histórico.